Olá, pessoal. Aqui é Marta Grill, da AMSC, Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana, e a gente está aqui com mais episódio do Expo Icon Cast, edição especial Encontro de Cafés Especiais da Alta Mogiana. E o assunto desse episódio é indicação geográfica. Indicação o quê? Provavelmente esse tema não deve ser tão natural para todo mundo que está nos escutando, mas eu tenho certeza que vocês sabem, sem saber que sabem, o que significa uma indicação geográfica. Com certeza, a maioria de vocês já ouviu falar de queijo canastra, tô certa? Por que o queijo canastra tem um maior valor percebido, um maior valor agregado? Por causa das condições específicas para a sua produção. Ele só pode ser produzido naquele lugar, naquele território, com aquela identidade. E isso faz com que esse produto fique ainda mais especial. E olha que interessante, não existe indicação geográfica só do queijo canastra, ou do queijo parmesão, ou do vinho do Porto e assim por diante. Existe aqui no Brasil, aliás, cada vez mais crescente, indicações geográficas de café. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E é lógico que eu não estou sozinha, eu estou muito bem acompanhada. Comigo para abordar esse tema, eu estou com o José Domingos Guasti, que é produtor de café aqui na Alta Mogiana e presidente da AMSC, e também com o João Paulo Arciprete, que é consultor agro do Sebrae São Paulo. Bem-vindo, rapazes. Tudo bem, José Domingos? Obrigado, Marta. Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui para a gente poder estar mostrando o que são as indicações geográficas, a importância e por que a região tem que valorizar a sua indicação geográfica. Obrigada, bem-vindo. João, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Marta. Boa tarde, José. É um prazer sempre participar e falar um pouquinho das IGs, né? E do trabalho do Sebrae junto às IGs. Pessoal, então eu já dei uma introdução para o pessoal de casa que está nos assistindo sobre a indicação geográfica, mas eu queria entender para cada um de vocês. Zé, o que significa para ti indicação geográfica? Isso eu acho que é um termo muito importante, as pessoas entenderem o porquê de se fazer uma indicação geográfica. Porque por muito e muito tempo, algumas regiões desenvolveram produtos próprios que só tinha naquela região o jeito certo de fazer, a maneira correta de fazer, tinha a cultura da região dentro daquele produto e ele começou a ser valorizado por isso. E alguns outros lugares começaram a copiar este produto usando o mesmo nome como se fosse da região. Então, teve-se a necessidade de se fazer uma indicação daquele produto, que ele era produzido naquela específica região onde ele estava ali sendo produzido. Então, surgiu-se as indicações geográficas, né? Hoje no café, nós temos em torno de 20 a 22 regiões que têm a sua indicação geográfica. E isso está trazendo um sentimento de pertencimento dos produtores da região. Então isso está sendo muito, muito importante para cada região que desenvolve a sua indicação geográfica. João, e na tua opinião, tu compartilha dessa ideia? Tu enxerga uma visão diferente sobre IG? Com certeza compartilho. E trago também aquilo que o Sebrae acredita, né, que é a questão do desenvolvimento territorial, né, da região a partir da IG, né, esse reconhecimento da região, dessa valorização do produto regional, do produto local, e isso reverbera em desenvolvimento. Eu acho que quando o Sebrae trabalha uma IG, ou mesmo a cadeia produtiva de um determinado produto, a gente está falando muito em desenvolvimento territorial. Então, se fosse para resumir em uma palavra ou duas, desenvolvimento territorial. E como vocês entendem que a questão da IG, o assunto da IG, está no Brasil atualmente, Zé? Alguns órgãos do governo, como o Sebrae, CNA, eles vêm dando um valor, uma importância muito grande a desenvolver as IGs do Brasil. Então nós começamos basicamente na região dos vinhedos, né, lá do sul, Bento Gonçalves, tudo. E isso vem se alastrando em outros produtos, outras regiões.
Então eu acredito assim que nós estamos hoje num momento em que diversas regiões e diversos tipos de produtos, né, estão buscando a sua indicação geográfica para ter um lugar próprio no mercado que temos aí, né, tanto no mercado nacional como no mercado global. Então, atualmente está tendo assim um crescimento muito significativo das IGs de uma abrangência muito grande, tanto em mel, café, queijo, vinho e assim diversos outros, até calçados, né? Franca é uma das poucas cidades do estado de São Paulo, ou se não a única, me parece, que tem 2 indicações geográficas, né? Que é a do café e a do sapato, né? Então, isso é muito importante para cada região, para toda a região, né? Então, eu acho que hoje esse crescimento é muito em função dessa visão, de se posicionar no mercado, tanto nacional como internacional. Perfeito, né? E logicamente que vocês já sabem, mas provavelmente algumas pessoas que estão nos assistindo talvez tenham dúvida em relação a isso, né? A indicação geográfica que pode se dividir entre denominação de origem e indicação de procedência, a primeira, que vai olhar para as especificidades técnicas e do solo, das condições climáticas, né, para produzir aquele produto em específico, e a outra que vai olhar para a tradição, para a cultura, para o jeito de fazer, né, que seria a indicação de procedência. Isso é comum para mim, para vocês? E João, o quanto tu acha que esse assunto, indicação geográfica, já chegou ao público final, ao consumidor, e quanto que o mercado já consegue entender e valorizar a indicação geográfica? Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente conversa bastante sobre esse assunto. E aí, voltando até à sua questão anterior, que acho que casa bem com essa questão, acho que o trabalho para se reconhecer as IGs hoje é fantástico. A gente tem o reconhecimento das IGs, isso é importante. Mas aí vem o João crítico, né, que acha que a gente precisa avançar no trabalho de conscientização e implementação, na verdade, né? Então você reconhece, desenvolve, mas na prática, quando eu falo implementação, como isso bate, se é que bate no consumidor final. E aí eu trago para o nosso evento. Que eu acho que o nosso evento, e quando ele foi pensado, a gente já conversou bastante sobre isso, né, Marta? Era popularizar de forma maciça o conceito de IG e cafés especiais, né? Porque não é só a questão da IG. A IG trata de um café especial. E às vezes, para o consumidor final, essa informação de IG não chega, e mesmo de café especial, quando chega, ela chega enviesada, né? Ele acha que aquilo é um café especial, ele compra como se fosse um café especial, mas a hora que a gente aprofunda um pouquinho a conversa, a gente percebe que ele não está consumindo esse café especial, né? E aí eu não estou tratando o café especial, essa especificação, essa especialidade do café só em termos técnicos, né? O que faz um café ser especial? Esses dias eu conversando com uma pessoa, e a Angélica que estava aqui com você, que é uma pessoa fantástica, por exemplo, o café agroflorestal. Eu não vou nem entrar no mérito da pontuação do sensorial do café. O café agroflorestal, ele é especial por ser agroflorestal. Então, acho que falta, e aí coloco todos nós, enquanto organizações de fomento, né, associação, Sebrae e outras entidades, que acho que esse é o nosso papel, trazer para o consumidor final, porque no final das contas, só existe produtor de café e só se colhe café porque tem pessoas consumindo. Então a gente tem que fazer um trabalho ao contrário, né, do consumidor, do final da cadeia para o começo. Eu acho que é assim que o João imagina, pelo menos, né? Eu só queria complementar a resposta do João, que é o seguinte: para você ter uma indicação geográfica e selar um produto com aquela indicação geográfica, ele automaticamente é especial, porque ele tem que seguir muitas regras, muitos processos que são muito específicos para aquela região, para aquele tipo de produto. Então, se o produto já tem uma indicação geográfica, ele é especial.
né? No café a gente sabe de todo o trâmite que o café não pode ter uma pontuação baixa, tem que ter um certo nível de pontuação para cima para ser tido, para ter o selo da indicação geográfica. Então, o que é importante para o consumidor é que ele tenha em mente que, assim, quando ele está comprando um produto com indicação geográfica, com certeza ele está comprando um produto especial. E eu tô achando muito interessante na fala de vocês os dois que a gente tem diversos campos que a gente pode trabalhar quando a gente está falando de indicação geográfica, né? Que é mais do que um selo, né? O selo comunica o consumidor final, mas o trabalho interno aqui é um trabalho de pertencimento, né? De narrativa. Eu enxergo a indicação geográfica como colocar na boca da origem, colocar na boca de quem faz esse produto o storytelling daquela região. Não deixar que os outros contem a nossa história por nós, mas a gente se apoderar do jeito que a gente faz, da forma que a gente faz, da nossa tradição e do jeito que a gente vai perpetuar essa produção, né? Então a gente acaba vendo que tem muitas frentes para serem trabalhadas. O encontro de cafés especiais é um deles, né? E a gente tem especificações técnicas, cada IG tem uma especificação técnica diferente para selar os seus cafés, né? E o quanto vocês veem hoje que a gente já consegue no café ou em outros produtos melhorar o preço de venda, melhorar o valor percebido dos cafés, assim como a gente já vê acontecendo em outros produtos? Bom, eu volto à sua pergunta anterior, né? Para o consumidor estar pronto a pagar mais por um produto, ele tem que entender o porquê que aquele produto tem esse valor agregado. Então, a gente tem que trabalhar esses conceitos, por exemplo, né, para que fique claro para ele que ali naquela compra dele, ele está comprando não apenas um café, ele está comprando uma história, um território, um desenvolvimento, um fortalecimento. A gente trabalha muito no Sebrae a questão de cadeia produtiva, e é isso, quanto R$1 investido injetado diretamente no mercado reverbera em 4, 5 vezes. Então, será que as pessoas entendem isso, que quando eu compro um pacotinho de café por 5, 10, 15, 20 reais a mais do que um café de combate tradicional, né? Vamos falar mais popularmente, um café tradicional, que ali tem outros atributos naquele produto, e entre esses atributos está essas questões territoriais, de entendimento, de desenvolvimento. Por que eu vou comprar? Não tem nada de errado, obviamente, tá? Mas por que eu vou privilegiar um café de uma outra região, um café de uma indústria, e vou deixar de consumir um café aqui da cidade, né? Porque, além de tudo, eu consumindo um produto do território, eu estou aquecendo a economia local. Eu acho que, e aí é o nosso trabalho, né? Eu acho que é o nosso trabalho. Estou falando para dentro também. É assim que o João imagina, pelo menos. Porque, além da gente trabalhar e conscientizar e educar o consumidor final, a gente está se educando e se conscientizando também, né? As marcas, os produtores estão aprendendo e entendendo o que precisa ser feito para agregar valor, para conseguir agregar valor ao seu café. E assim, complementando também um pouco o que o João falou ali, eu acho que o consumidor, ele não está pagando mais caro porque é um produto de IG. Ele está pagando mais caro porque é um produto de qualidade, um produto puro, um produto que ele é certificado, ele tem certeza do que ele está comprando. Então, fazendo uma analogia do café com chocolate, é lógico que você não vai pagar o mesmo preço de um chocolate 90% de cacau com um de 30% de cacau. Então, no café, lógico, não é só 30% de café que vai ter, mas vai ter cafés de piores qualidades, muitas vezes, dentro daquele pacote que a pessoa está comprando. Então, muitas vezes, você comprando um produto de indicação geográfica, você está comprando qualidade. O preço, que é muitas vezes um pouco acima, não é porque está agregando valor por ser IG. Está agregando valor por ter qualidade. Então, eu queria deixar isso muito bem frisado para que as pessoas não se sintam pagando mais por um produto só. Ela está pagando mais por qualidade.
até, desculpa, complementando, acho que não é nem pagar mais, ela está comprando outro produto. Acho que esse é o entendimento, né? Exatamente. Eu estou comprando outro produto, eu estou comprando outros atributos ali. Por isso o preço é diferente, não é que ele é mais caro, é um outro produto. Como assim, um chocolate 90% é diferente de um chocolate com 50%. É outro produto, é outro alimento. E o café é a mesma coisa. Então é ter esse entendimento. Agora, a gente precisa comunicar. E aí, você comentou uma coisa interessante também, Marta, que é o entendimento dos nossos produtores, das nossas marcas aqui, né? De que não é individualismo que vai fortalecer a cadeia, né? É o movimento que a gente procura criar aqui, nós, Sebrae, a MSC e os outros parceiros, é para fortalecer o conjunto, né? Então, a gente vê aqui, né, nós que estamos aqui o dia todo, nesses 4 dias, que existe uma amizade entre as marcas aqui, entre os produtores, e que todo mundo entendeu que o sentido aqui não é a venda pontual aqui dentro do shopping, é fortalecer um movimento. Acho que essa é a questão, é a mensagem que eu gostaria de deixar. O que nós estamos fazendo aqui é fortalecer o movimento da IG e dos cafés especiais. Não é a venda pontual aqui no shopping, não é o que mais chama a atenção aos nossos olhos. Esse ponto que tu trouxe é sensacional da gente ressaltar de como nesses últimos 2 anos, né, que o Sebrae, sempre um grande apoiador do projeto da IG, seja o Sebrae Nacional ou o Sebrae São Paulo, que está mais direto aqui na Alta Mogiana, junto com a MSC, como a gente tem gerado esse sentimento de união entre as marcas de café torrado aqui da Alta Mogiana e trazendo também outros produtos, né? Até o nosso slogan desse evento aqui do Encontro de Cafés Especiais, que já está na 3ª edição, ele é mais que café. É uma experiência completa, porque a gente vai juntando os outros produtos que criam essa experiência, que movimentam a economia local, que movimentam o turismo e assim por diante. Então, é muito interessante ver que a própria região vai criando suas novas narrativas, né? Hoje, quando a gente fala de Alta Mogiana, a gente já começa a falar de união. Justamente. E aí, só para exemplificar, né, nós temos a Sandra com o cogumelo aqui, que é cultivada a partir da borra do café. Inclusive, nós temos uma ação aqui no evento que toda a borra de café vai ser utilizada para cultivo de cogumelo, né? Então, é mostrar que é a cadeia produtiva, né? E aí, ressaltar o trabalho da associação e a gente como parceiro, né? Fomos para Gramado agora, né? Levamos produtores daqui para Gramado para um evento de IG. A associação estava lá presente, representando a IG. Essa semana agora vamos para São Paulo também, a associação representando a IG e além da associação com a IG, mais 8 produtores da região da Alta Mogiana expondo lá dentro do São Paulo Coffee Festival, que é um grande evento que, na verdade, acaba sendo uma inspiração para o nosso evento, né? A ideia é muito parecida, trabalhar marcas de café lá, só que, obviamente, num mercado maior, porque vamos estar dentro de São Paulo. Então, é reforçar. Estaremos na Casa Rário, sendo a IG protagonista dos meses de julho e agosto, fazendo um café da manhã com o produtor e recebendo um chefe da Alta Mogiana, com os produtos da Alta Mogiana lá em São Paulo. E dia 27, um ônibus saindo pela manhã, madrugada aí, né? Da associação direto para São Paulo, para pelo menos 45 pessoas, produtores, interessados, consumidores. Quem quiser visitar o São Paulo Coffee Festival vai sair lá da associação, passa o dia em São Paulo no evento e volta no final do dia. Então é isso, é fomentar o mercado, fomentar a economia local e reforçar a relevância da indicação geográfica e da Alta Mogiana. Então, por isso que a indicação geográfica é importante. Porque todos esses eventos você está levando um nome. No caso nosso, Alta Mogiana. Imagina se todos esses eventos não fossem levado esse nome. Como que a coisa ia ficar perdida no meio disso tudo? Então a IG ela vem para isso, ela vem para congregar, ela vem para conectar, sabe?
Então, por isso que eu acho que é muito importante. Como você disse, nós precisamos ter narrativas. A Associação da Alta Mogiana, como gestora da IG da Alta Mogiana, ela tem que ter uma preocupação muito grande em ter uma narrativa com os produtores, para que crie nesses produtores o sentimento de pertencimento, e ter uma narrativa com o consumidor final, para que ele tenha desejo em adquirir o nosso produto. Então, eu gostaria de frisar aqui o papel tão importante que a Associação da Alta Mogiana tem nesse processo, né? Exato, e a gente vem há 2 anos nesse projeto, né, muito guiado por ti, Zé Domingos, que está lá junto do Instituto, que reúne diversas indicações geográficas de café, sempre com o apoio do Sebrae Nacional, batendo nessa tecla que a gente já vê os frutos começando a nascer, né? De não tem café mais doce que o café da Alta Mogiana. A gente produz café muito doce, em grande quantidade, com consistência, ano após ano. E com essa diretoria atual, a gente consegue trabalhar o último pilar que significa a Alta Mogiana, que é sustentabilidade. Sim. Pensando e assumindo o compromisso de um projeto de uma cafeicultura cada vez mais regenerativa por meio de diversos eventos, porque a gente bate no peito contando para o mundo inteiro que a Alta Mogiana é uma região de muita tradição, né? A gente tem 200 anos de café, mas nesse momento histórico a gente assume esse compromisso de vamos trabalhar juntos para manter essa qualidade pelos próximos 200 anos, né? Cuidando do solo, cuidando das pessoas, pensando nesse conceito de saúde global, né? Colocando a Alta Mogiana nesse lugar. Sim, e realmente, nessa nossa nova gestão, o foco principal também vai ser trazer para cá a cultura de café regenerativo, né? Já existe muito, mas a gente quer fazer com que a região tenha como característica muito forte esse cultivo regenerativo do café. Eu aproveito essa brechinha aqui para a gente já fazer uns convites para o pessoal que está nos assistindo em casa. No dia 16 de julho, com o apoio do Sebrae, nós estaremos em Altinópolis, na Fazenda Liberdade, para falar de cafeicultura regenerativa, que de uma forma que o produtor não viu ainda. Eu escuto muito o pessoal falando, isso daí custa, isso aí não dá certo de fazer. Então a gente preparou um dia de campo em que a gente vai demonstrar os resultados, demonstrar a viabilidade econômica de ter uma cafeicultura regenerativa, né? Não é tão distante assim. É muito possível da gente fazer, então a gente convida todo mundo que está em casa no dia 16 de julho, dia de campo de manejo regenerativo para cafeicultura. As inscrições são pelas redes sociais da MSC, altamogiana.amsc, e a gente conta com todo mundo, sendo que as vagas são limitadas, então não perde tempo, faz tua inscrição e garante a tua vaga. E falando que o cultivo regenerativo, ele não precisa ser implementado de uma única só vez. Ele pode ser implementado na fazenda começando com práticas pequenas, e você ao longo do período vai melhorando essas práticas, introduzindo as outras, até que chegue um momento que a coisa se torna dinâmica, se torna autossustentável e você já está fazendo a cultura regenerativa. Então não tenham medo de começar, não tenham medo de iniciar. Nesse evento que a Marta acabou de citar, vão ser mostradas diversas práticas regenerativas. O produtor não precisa adotar todas, pode adotar parcialmente algumas que lhe interessam, que seja mais fácil para ele introduzir e assim iniciar todo esse processo. Esse é um dos diversos projetos que a gente tem junto. A gente está se encaminhando para o final desse episódio e eu quero aproveitar a tua presença aqui, João, para tu contar um pouquinho mais dos projetos que o Sebrae tem com o café, com a Alta Mogiana e com a nossa indicação geográfica. Bom, acho que o recado que eu quero deixar aqui é esse do trabalho do Sebrae no sentido de desenvolvimento territorial mesmo, desenvolvimento econômico, sustentável. E aí eu gosto de usar a palavra sustentável no sentido de sustentação mesmo, tá, da cadeia produtiva. Lógico, as questões ambientais super importantes, mas além da questão ambiental, né, é a sustentação de uma economia, as preocupações sociais. Então tudo isso está dentro do conceito regenerativo, por exemplo, né? E é isso, o Sebrae quer trabalhar justamente o que a associação vem trabalhando também.
é a sustentação da cadeia produtiva do café de forma dinâmica, né, e que dê sustentação ao produtor, a empresa que torra o café, a de embalagem, a do copinho, até o consumidor final. É toda a cadeia produtiva, né? Porque nenhum produto existe se não tiver uma cadeia produtiva forte. Perfeito. Concordo completamente. Muito obrigada, João, pela tua participação. E Zé, Eu que agradeço. eu queria muito que tu desse tuas palavras finais. Eu acho que a região da Alta Mogiana, ela tem mais de 200 anos de tradição. Nós temos uma cafeicultura muito próspera, muito tecnificada e uma cafeicultura que consegue produzir excelente qualidade e em quantidade. Então eu acho que isso é muito importante para que todos da região tenham esse sentimento, porque é um trabalho muito grande, muito bem feito, que é feito aqui na região. E que, junto com a indicação geográfica, eles consigam levar isso para fora, esse sentimento que nós temos aqui. Então, através da associação, que a gente faz o institucional da marca Alta Mogiana lá fora, eu queria pedir para que todo produtor tenha esse sentimento de pertencimento, venha fazer parte com a gente desse processo, porque quanto mais a região acreditar nela, mais ela vai ser capaz de crescer e produzir. Eu fico arrepiada de encerrar esse episódio com essas palavras aqui, porque isso está mostrando que a gente tá com muita gente boa junto, com muitas ideias boas junto. Se vocês aí, produtores, atores de toda a cadeia produtiva, se eu faço parte de um pedacinho do café aqui na região, a gente pode caminhar junto. Então, bora colar junto, bora entender um pouquinho mais. Se tu tem vontade de colocar um selo no teu café, se tu tem vontade de trabalhar com mais qualidade no teu café ou buscar um café mais sustentável, nesse sentido que a gente conversou aqui no podcast, entre em contato com a gente, com o Sebrae São Paulo, com a MSC e vamos caminhar junto. Qualquer coisa só dá certo se a gente começar. A gente consegue fazer sozinho, mas a gente chega mais longe e mais rápido se a gente estiver junto. E essa ideia é o projeto da MSC e dos nossos parceiros. Eu agradeço demais a presença de vocês nesse bate-papo que está só iniciando esse assunto que não tem fim. Eu sou a Marta Grill, da MSC. Esse foi mais um episódio do Expoicomcast, edição especial, Encontro dos Cafés Especiais. E a gente se encontra no próximo episódio.